rogando a Deus, a Jesus, os espíritos amigos que trabalham com nós nesta casa, que eles venham em nosso auxílio, nos trazendo o amparo, a proteção, a confiança que se faz necessário para realizarmos mais um trabalho esta noite. Com esta pequena súplica, e em nome de Deus e de Jesus, damos por aberto o trabalho desta noite, deixando a palavra com o nosso irmão Gregory, encarregado do tema de hoje. Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado. Boa noite a todos, pessoal. É uma honra estar na presença de vocês, certamente amigos queridos de outros momentos, né? Enfim, quando me fizeram convite, me disseram para escolher um tema, né? E aí, eu lembrei muito do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a reencarnação. Então, a nossa conversa hoje vai ser um pouco sobre isso. O capítulo é intitulado Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação, ela é a principal evidência que se tem da existência de Deus. Isso é um fato dado. Nós aqui espíritas, a gente tem isso desde sempre, vamos dizer assim. A gente acompanha o trabalho de mocidade, de evangelização, a gente lá desde o comecinho, a gente vai explicando para eles, não somente que a morte não existe, mas que eles vão tornar a reencarnar de novo. Mas é muito importante que a gente não leve as coisas no nível de dogma. Ah, porque alguém me disse que a reencarnação existe, eu vou lá e acredito. É importante que a gente entenda, que a gente internalize o que significa a reencarnação. Muito bem. E aí a gente tem que voltar aí mais ou menos alguns séculos e perceber que o Cristo, ele não poderia sair falando sobre processos de reencarnação, não poderia sair falando sobre os mecanismos que se dão à reencarnação, porque, inclusive, nós, no século XXI, apesar das ferramentas do Espiritismo, a gente ainda não dispõe da compreensão 100% de como ocorre a reencarnação. Então, por isso que o Cristo, lá no começo, ele precisou de figuras de linguagem, né? Mas mesmo nessas figuras de linguagem, já estão aí expressas a questão da pluralidade das existências, a palavra é difícil, e a crença no retorno das almas, no retorno sucessivo. E essa crença, ela já existia aí no Velho Mundo há bastante tempo. Então eu já peço um pouco de licença para vocês, que eu sou historiador de formação, né, formação recente. E aí talvez pareça um pouco assim uma aula, mas não é a minha intenção aqui. Mas é muito importante da gente perceber que se acreditava, assim, no contexto do Cristo, na região toda ali, da Europa, da África e da Ásia, na reencarnação, renascimento é melhor que a gente diga, né? Porque há distinção entre reencarnação e ressurreição. Enquanto a reencarnação é tu voltar para corpos diferentes, a ressurreição seria tu retornar à vida no mesmo corpo. E isso a ciência prova que não é um fato. Porque uma vez cessado a conexão que nos liga ao nosso corpo, não tem como voltar atrás. Tem lá, pode dizer, mas o Lázaro morreu. O Lázaro era um caso diferente, um caso de catalepsia. Então, mas vamos seguir adiante, só para ter essa distinção dentro da cabeça de vocês, que a gente vai estar falando sobre reencarnação. E existe uma história de reencarnação, e aí nesse sentido a gente vai fazer um parágrafo e voltar um pouquinho mais no tempo, porque desses povos que eu falei que acreditavam em reencarnação, né, a gente tem aí os budistas, a gente tem os celtas, tinha os celtas. É muito importante que a gente veja também que existe a reencarnação, como a gente acredita, seres humanos reencarnando pessoas, e tem a reencarnação em corpos de animais, e aí quem vê aquela novela Caminho das Índias, aí o pessoal às vezes comentava sobre voltar em barato e tal. Isso se chama metempsicose, e era uma crença que tinha na Grécia. Mas essa história que eu vou contar para vocês, ela se passa na Grécia, e tem muito do que a gente vai discutir hoje, né? Uma história de reencarnação. Certa vez o Sócrates estava conversando com o Glauco, né, no ano 380 a.C., e eles estão conversando e tal, e aí o Platão está registrando, e na última história, na última conversa que eles têm, o Sócrates conta sobre um certo guerreiro, na região ali que é hoje a Turquia, o nome dele era Er, filho de Armênio. Acontece que o Er morreu, tá?
Morreu. Passou uns 10 dias, as pessoas estavam estranhando porque que o corpo dele não se decompunha. O que estava acontecendo? Ah, mas tudo bem, vamos levar o Era, vamos botar numa pira e vamos, né, fazer uma cremação. E aí, quando ele está na pira, no 12º dia, o Era, ele desperta, né, apavorado. E aí todo mundo fica tipo, meu Deus, o cara voltou, o que está acontecendo? E o Era conta uma história. Ele realmente morreu na batalha. E aí ele, assim como os vários mortos que tinham ali, ele sai a caminhar, vai seguindo o pessoal, até que ele chega num prado, né, num campo, muito estranho, né, e naquele campo, no centro do campo, tem uns juízes, né, ele vai dizer aí toda a figura mitológica, né, sereias, moiras, toda aquela coisa. E aí aqueles juízes, eles vão estar oferecendo as almas que vão chegando, porque não são só os guerreiros, tem várias criaturas que vão aparecendo, eles vão oferecendo para eles novas vidas. E aí a gente que é espírita, quando a gente lê essa parte do finalzinho da República, a gente já fica, né, ai meu Deus, tá falando espiritismo, olha que coisa estranha. E aí vai acontecer sim, dele dizer que cada um daqueles mortos, menos o Er foi proibido de escolher a próxima vida. Mas os outros eram para escolher. Então, beleza. E aí acontece daquela questão da metempsicose. Algumas aves escolhem ser seres humanos, alguns seres humanos escolhem ser leões, mas tem seres humanos que escolhem ser seres humanos também. E aí, o Era acompanhando tudo aquilo, porque os juízes disseram para ele que ele ia ter que voltar e contar para as pessoas. Tá, e aí eles escolhem, formam uma fila e vão caminhando, até chegar numa planície, que não tinha árvore, não tinha nada, estava um sol. O pessoal resolve tomar a água de um rio. E aí, né, o Era tá louco de sede, né? Ele vai, e aí ele diz, não, cara, não tomar. Essa água tu não toma, porque esse é o rio do esquecimento. Os outros vão tomar, os outros têm que tomar. E aí alguns tomam muito, outros tomam pouco, mas ele não pode tomar, porque ele tem que voltar. E aí tá, tudo bem. Acontece que eles dormem, e no meio da noite surgem muitos raios e levam todo mundo de volta, inclusive o Er que volta do próprio corpo. E aí o Sócrates termina a história dizendo que a grande moral daquilo era que eles que ficaram sabendo como é que era o pós-vida, eles tinham que definir na vida que eles estavam a conduta deles. Eles tinham que tentar ser o mais cordatos possível, eles tinham que fazer o melhor para que depois eles tivessem uma vida boa. E que essa história tinha 1000 anos. Então, só para vocês terem uma noção de quanto se sabia de reencarnação, ainda aqui para aquela questão dos bichos, mas tudo bem, o quanto se sabia de reencarnação 1380 anos antes do Cristo nascer. Não era uma coisa assim que foi inventada de pronto. Mas vamos seguir. E aí acontece, né, passa o tempo, o Cristo, né, jovem, depois, não tão jovem, 30 anos aí, não sei se é tão jovem também. Cristo está ali entre o pessoal. E chega a notícia entre os fariseus de que ele estava falando umas coisas que para eles poderia ser um absurdo. Né? Vinha o Cristo e falava em verdades, vinha o Cristo e tentava curar as pessoas, e aí eles estavam achando aquilo estranho, mas um dos que estavam ali não estava achando tão estranho, ele estava achando muito curioso. Esse senhor era Nicodemos. Nicodemos, ele é descrito como, em grego, né, na Bíblia em grego, ele é descrito como Archon Ton Judaion. Ele seria o soberano dos judeus. Né? Tem traduções que falam em senador dos judeus, mas é melhor a gente pensar no poderoso, ele era um cara. Né? E aí tem uma passagem muito bonita aqui no Boa Nova, mas eu recomendo que vocês deem uma olhada na página 90, 91, que mostra esse diálogo. Né? O Nicodemos, ele não está chegando naquela postura típica que os fariseus chegavam ao Cristo, inquisidor e tal. Não, ele está chegando com curiosidade. E aí ele quer saber a respeito de uma coisa que muitos de nós buscamos saber quando a gente sai de casa e vem para cá. O que a gente tem que fazer? Qual caminho a gente tem que seguir para conseguir sentir um pouquinho, nem que seja aquele calorzinho, da luz que emana de Deus? Aquilo que ficou conhecido como reino dos céus. O que a gente tem que fazer? E aí é que o Cristo diz. É necessário, não te surpreendas, Nicodemos. Não vai achar estranho se eu te disser que tu tem que nascer e nascer de novo. Nascer a partir da figura de linguagem, a partir da água e do Espírito. Porque a água ela é vista, naquele contexto, entre os judeus, como o primeiro elemento. Né? O verbo andava sobre a superfície das águas. Eu sempre imagino uma coisinha, um vultozinho andando em cima das águas.
E é assim diz em Gênesis. Ou então, depois que veio o dilúvio, que é muita água, o mundo recomeça. Então, a água ele é o símbolo da matéria. E a palavra que ele usa é espírito. As doutrinas que acreditam no batismo, elas vão dizer que é o Espírito Santo. Então, a pessoa, para chegar ao reino do céu, ela tem que ser batizada com água, literalmente, e o Espírito Santo. Mas nós que somos espíritas, a gente é um pouco teimoso, a gente não se contenta com meias respostas, a gente vai atrás do significado verdadeiro das coisas, ou o mais perto possível. E é aí que a gente vê que ele está falando que ninguém vai conseguir um dia sentir esse calorzinho, que a espiritualidade diz que nós, pela matéria, ainda somos cegos de enxergar Deus. Ninguém vai chegar até lá se não reencarnar, se não voltar à vida de novo. E aí o Nicodemus pergunta, mas vai voltar da própria mãe? Né? E aí o Cristo ele faz, eu chego a ver a cara dele, né? Ele pergunta, não és tu sábio entre os judeus? Não era para tu saber essas coisas? Como que tu quer saber bem mais? Eu sei que é. Como é que tu quer saber mais se tu não sabe isso que é o básico? E aí o Nicodemus fica meio que sem entender. Depois, na Boa Nova, ele vai falar que os apóstolos também ficam curiosos. Tipo, e agora? Tem que explicar. Antes disso, em outra passagem, nas imediações de Cesareia de Filipe, eles estão falando sobre João Batista. E aí se comenta também sobre Elias. E também se comenta, inclusive, que alguns acham que o Cristo é o João Batista, ou o Cristo é o Elias, mas não pode ser o João Batista, porque o João Batista estava encarnado ali junto deles, João Batista batizou o Cristo. E aí o Cristo responde, né? E eu também imagino com bastante paciência, obviamente. Né? Ele diz, em verdade, né? O Elias, não, óbvio que o Cristo não é bruxo, mas tudo bem. Ele vai dizer o seguinte, não, o Elias já teve entre vós. Vocês trataram ele como lhe aprouve. Depois a gente vai saber lá adiante que o João Batista era realmente o Elias reencarnado. Isso aí a gente não vai saber por literatura espírita, isso aqui está na palavra do Cristo. E é muito importante a gente ter isso. Porque em mais de uma vez ele está falando sobre reencarnação. Em mais de uma vez ele está dando a oportunidade das pessoas daquela época pescarem essa informação. Porque já se acreditava, como eu já tinha dito, já se acreditava, por exemplo, que Adão tinha reencarnado. Já se acreditava que em algum momento o Abraão estava de novo ali. Só que eles ainda tinham que lapidar essa informação, veio o Cristo lapidar. Então eu me debruço muito na crença da reencarnação, e por isso que eu gosto bastante desse capítulo, pessoalmente, porque ele explica basicamente o que é Deus. Pergunta número 1 do livro espírita. É necessário a gente perceber que para Deus ser onipotente, né, que pode tudo, onisciente, que sabe tudo, para Deus ser soberanamente bom, justo, né, toda bondade e toda justiça, ele tem que permitir a reencarnação. Porque de outro jeito, vocês imaginem o seguinte, se ele não permite a reencarnação, muito bem, criou todas as almas ao mesmo tempo. Ele criaria algumas a condenação eterna, aquilo que os outros cristãos eles consideram como roubo do inferno, toda aquela coisa. Ele vai criar ali no começo, não, esse cara aqui vai ser ruim. E esse cara aqui vai ser bom. Que Deus parcial é esse que tem favoritos. Será que Deus seria bom de verdade? Se ele pegasse e dissesse o seguinte, olha só, essa criança aqui, ela vai desencarnar com 5 anos. E esse senhor aqui, ele vai virar até os 90. Ele vai durar até os 90. Esse cara que cometeu um crime, ele vai passar impune e vai desencarnar em paz, na velhice. E esse aqui que também cometeu um crime, mas que se arrependeu, ele não vai ter a chance de ver a liberdade. Será que Deus seria bom se ele impedisse que a gente reencontrasse os nossos familiares depois do desencarne? Isso aqui eu já estou dando um spoiler do que vem depois. Então, a reencarnação ela é uma condição sem a qual é impossível a gente acreditar em Deus. Se Deus existe, se a gente está aqui hoje é quarta, né? Uma quarta-feira da noite, meio friozinho, a gente decidiu sair de casa porque a gente acredita em alguma coisa.
né? Se a gente acredita em alguma coisa, a gente acredita em reencarnação. Bom, porque se não tem a reencarnação, como é que vai ficar? Ah, então Deus decidiu um belo dia que a gente só vai ter uma oportunidade para ser jovem, por exemplo. Aí todos os erros que a gente faz na juventude, bom, boa sorte. Deus decidiu um belo dia que a gente só vai ter uma vida para ter uma família de margarina, como se dizia antigamente. Todo mundo feliz. E aí, obviamente, coisas acontecem porque a gente é complexo. O ser humano, ele é assim. Às vezes a gente erra. E aí a gente nunca mais vai poder reacertar aquele erro com um familiar. A gente nunca mais vai ter a oportunidade de dizer, olha, cara, me desculpa. Se ocorre um desencarne e a gente está brigado com o familiar, a gente nunca mais vai ver ele. Que Deus bom é esse que pega e impede as pessoas de ver? Acho que não é bem assim. Então a gente vai percebendo que sem a pluralidade das existências, sem a pluralidade das existências e sem a pré-existência da alma, ou seja, a alma existindo antes e depois do corpo, não tem Deus. A gente estava falando de família. E aí é muito interessante da gente ver que uma só Bíblia, né, e aqueles 3 destinos eternos que aqui fala, né, que são, por exemplo, aqui a gente já havia citado, né, paraíso e inferno. Mas também tem o pessoal que acredita na doutrina do todo universal. A gente foi ali selecionado, pescado para ser uma pessoinha, e aí depois a gente volta para o todo. Né? Uma gota d'água que alguém tirou do oceano e depois bota no mar de novo. Ou então a doutrina do nada. A gente, por algum acaso, a gente está aqui e o nosso cérebro funcionando, o funcionamento do cérebro gera alma, segundo os materialistas, e aí quando a gente morrer, acabou. Não é bem assim. Então, a crença de que a gente tem mais vidas, ela vai mostrar que os laços familiares que a gente tem, e família a gente tem que entender no sentido amplo, tá? Não é só no sentido, nossos pais, a gente tem que esticar também para aqueles amigos que a gente tem uma sensação que já conhece eles. Eles também. Então, esses laços familiares não vão ser efêmeros, não vai acabar. Graças a Deus. Né? Se a gente pensar ao contrário, então a gente não acredita em Deus. Então a gente está acreditando, né, que, bom, realmente família não faz sentido, amizade para quê? Se tudo vai acabar. Então eu tenho que sair por aí, não sei, né? E aí eu volto, né, a questão do infante. A gente, né, pode esticar, eu acho que todos nós temos relatos de familiares que desencarnaram. Né? Às vezes em idade pouca, em idade avançada, mas para nós o desencarne, nós espíritas ainda sentimos, porque a gente é de a separação ainda é uma coisa. Que Deus misericordioso, Ele não ia permitir que a gente reavesse os nossos familiares. Que a gente não sentisse o abraço do parente que desencarnou. Né? Eu sou jovem, né? Estou jovem, né? Então eu também tenho familiares que já desencarnaram. Né? Mas eu fico me colocando na posição de um pai que desencarnou um filho. Aí a gente vê outras doutrinas que vão dizer, bom, o que teu filho fez? Ah, o teu filho, ele, sei lá, não trabalhou no sábado? Está lá, Velho Testamento. Santificado a gente sabe. Ah, ele trabalhou no sábado. Bom, então agora ele vai para um lugar que tu não vai chegar. É estranho. Para nós que estamos acostumados com a ideia de que não existem penas eternas, para nós soa estranho. Mas aí a gente, por que soa estranho? Porque a gente já está acostumado com a ideia do Deus bom. A gente já introjetou isso, a gente já trouxe para dentro do nosso coração. Então, como havia dito, a reencarnação não vai extinguir esses afetos. A reencarnação não vai pegar e, por exemplo, separar definitivamente essas pessoas do nosso convívio. E aí a gente pode falar também da simpatia natural que a gente sente, às vezes, do nada, assim, para alguma pessoa. Algum colega de trabalho que parece que a gente conhece há muito tempo. Ah, meu Deus do céu, a maioria das pessoas tem relatos assim. Eu conheço essa pessoa, mas tu conhece há muito pouco tempo. Mas tu já sente aquela sensação que ele faz parte da tua família e às vezes o contrário também existe. Às vezes a gente tem situações em que o familiar, orgânico, vamos dizer assim, ele vem com a gente. Às vezes no núcleo familiar mesmo. Um irmão, um tio. E a gente não consegue. A presença dele e a não presença é a mesma coisa. O que explicaria isso? Ingratidão? Nossa, meu Deus. Não.
outra expressão que muito se usa, não, meu santo não bateu fulano. Passei por ele na rua ali, não conheço ele, mas também não gosto. Como é que vai se explicar isso? Então, essas sensações naturais, será que elas não são também evidências de que existe algo além do tempo que a gente conhece? Antes da gente tomar a água do rio ali e voltar. Então, é muito importante da gente perceber que existem muitas evidências. Muitas evidências. De que não é a primeira vez que a gente está aqui. Aqui, literalmente, talvez, no meu caso, é a primeira vez. É a primeira vez que eu vim aqui no José de Alencar, acho que em muitos anos. A gente veio cantar aquela vez? Não sei. Então, é que eu cantava no coral do Divino Salvador lá há muitos anos. E aí teve algumas casas que eu conheci. Mas é a primeira vez que eu estou aqui. Mas encarnados, não é a primeira vez que nós estamos encarnados. Né? Um exemplo também, às vezes a gente tem alguns, se chamam gatilhos, vamos dizer assim. Determinada situação nos faz ter uma lembrança. É raro até, mas tem gente que tem mais recorrentes dessas lembranças. Essas sensações que a gente tem não encontram justificativa na psicologia, por exemplo. Por mais que tenha uma parte da psicologia que faça regressão, eu não recomendo, né? Porque o esquecimento é uma doença. Mas não se justifica, por exemplo, uma criança que nunca andou de avião ter um medo muito grande de avião. Não conseguir escutar o barulho, que já fica com medo. Uma pessoa que nunca subiu, sei lá, um prédio muito alto, ela tem um medo muito grande de altura. Como é que se explicaria isso? Algumas pessoas dão azar, vamos dizer assim. Elas caem numa loteria ali de fobias estranhas e aí pegam aquela bem específica. Não é assim. Nós espíritas não podemos nos dar o luxo de acreditar no acaso, por exemplo. Também não vamos pensar em predestinação, aí já é outra coisa. Mas é muito interessante que essas coisas estranhas que a gente tudo pensa, que coisa esquisita, que diferente, tem um motivo de ser, tem uma razão de ser. Né? Então, falando sobre família também, é muito importante a gente recordar que a existência da família também é uma prova da bondade de Deus, porque, como eu havia citado, a situação de alguém que cria um desafeto. Né? A gente sabe que esses desafetos muitas vezes são muito graves, muitas vezes eles não acabam numa vida. Que melhor solução não se tem de converter um inimigo jurado, nêmesis é a palavra, em um familiar bem próximo numa vida. Então a gente tem situações, por exemplo, passaram 4 ou 5 vidas se matando, um ao outro. Toda vez tentava, Deus tentando ali, não, vamos segurar. E aí eles cada vez mais próximos. Antes eram inimigos de guerra, depois viram inimigos de cidade, depois se tornam inimigos porque os dois gostam da mesma pessoa, do mesmo afeto, até o ponto que se é criado uma encarnação que eles vêm com pai e filho. Entendeu? A partir daquele ponto eles podem realmente passar uma vida difícil. Daquelas situações que não se entende por que um pai odeia um filho, por que um filho odeia um pai, aquela coisa que não se soluciona com a adolescência, porque a adolescente às vezes tem essa questão, né? Não cria uma rebeldia com os pais, uma coisa estranha, mas aí tu vê, tipo, passa 40 anos eles ainda têm aquela vibra. Por que isso? Só que no final da vida, daquela vida, ou das outras, a gente já tem a conversão daqueles inimigos jurados em pai e filho. Já tem aquela sensação, cara, não, eu tenho que voltar naquela família porque ele é meu pai. Não é aquele cara que me matou lá há 1000 anos. Não, ele é meu pai, ele é alguém que eu amo. Então, essa também é uma existência, uma prova da existência de Deus. Porque se a gente busca, então, o amor universal, se a gente busca, na prática, o amar os inimigos, e aí não é aquele amar os inimigos, sabe? Vocês entendem. Que melhor evidência para isso do que quando as famílias se depuram, se aperfeiçoam aquele indivíduo que muitas vezes ele está ali há anos teimando, né? E não quer evoluir, e aí ele acaba acompanhando a evolução dos outros, às vezes nem de forma ativa, às vezes só ele escutando, às vezes só ele dormindo no Evangelho no lar. Ele está evoluindo, ele está progredindo. Ele não precisa, às vezes a gente tem, nós somos espíritas, a gente tem aí algum parente que não gosta muito do espiritismo, mas aí se está tocando lá uma palestra do André Trigueiro, ele já fica ali na sala, ele já vai escutando. Aquilo ali não pode nunca ter efeito imediato naquela vida para ele.
Mas a semente já foi jogada. Em algum momento aquilo vai ressoar as origens. Então é muito importante que esse progresso infinito, né, esse alargamento, esse resgate, ele vai provando também que Deus existe. Né? Então, já nos aproximando do fim, a gente tem aquela conversa com o Luiz Nono Capetto, São Luís, né, que assim era conhecido. E aí um breve parágrafo, eu estava estudando com a Esther sobre evangelização e tal, a gente foi olhar sobre o São Luís. Né? E aí se descobre, por exemplo, que o São Luís, quando estava encarnado, ele, rei Luís IX, ele conduziu uma cruzada que o pai dele tinha iniciado contra os ateus, que era um grupo de cristãos que eram um pouco diferentes naquela época. Eram cristãos que acreditavam em reencarnação. Só que eles acreditavam na versão deles, um pouco estranha, tipo, eles achavam que a encarnação era uma punição. Eles achavam que a pessoa tá nascendo era porque ela tinha que expiar a existência. Então, eles, quanto mais desmaterializados fosse, melhor. E o Luís, quando estava encarnado, ele foi uma das pessoas que ajudou a perseguir essa gente. Aí depois ele desencarna, e é muito curioso, eu dizer para a Esther, que ele desencarna, vai para a espiritualidade, e depois de aproximadamente 6 séculos, ele ajuda na codificação de uma doutrina cristã que diz buscar o cristianismo redivivo e diz acreditar, a reencarnação é a nossa base. Mas enfim, São Luís. São Luís ele vai responder algumas perguntas do Kardec a respeito dos limites da encarnação. Por exemplo, a gente tem, sei lá, 10 vidas, e aí depois das 10 vidas Deus diz, não, vai para casa, tu já reencarnou o suficiente. Não. A gente vai ter que reencarnar quantas vezes a gente precisar. Ah, mas os orbes eles evoluem, isso a gente sabe. Os mundos progridem, e aí em determinado momento eles vão lá de mundo primitivo para mundo de purificações e assim vai. E se o espírito ele ficar teimando? Ah, não, eu quero ser uma pessoa. Não, tranquilo. E em algum ponto, essa dissonância vai fazer com que ele procure outro lugar. A Terra não é a única casa, né? A única morada na casa de meu pai. Então ele vai poder reencarnar outros lugares. Tranquilo. Compete a ele se aprimorar o suficiente para sair, para se desmaterializar. E aí essa passagem, eu acabei lembrando dos casos, porque vários grupos religiosos entenderam essa ideia da desmaterialização no sentido literal. Aí a gente vê, por exemplo, jejuns de 30 dias, a gente vê votos de mendicância, mas não é essa desmaterialidade que está se falando, porque não adianta nada a gente ter o corpo ali sadio, não como carne, muito bom, mas e a mente? Faz jejum de pensamentos negativos? Se tu faz, muito bem. Na próxima vida, a gente já resolve isso. Porque ninguém vai ficar perfeito em uma só vida. Isso é até bom se a gente parar para pensar. Diminui um pouco da cobrança. Porque, sabe, uma das coisas que às vezes eu sentia enquanto jovem espírita era uma cobrança de ter um padrão moral, como se eu fosse ser perfeito numa vida só. E a gente vê que não é assim. Né? Então, e a reencarnação não é uma punição também. A reencarnação é necessária, é uma oportunidade de aperfeiçoamento que pode ser convertida em necessidade de vencer um débito. Aí, dependendo do espírito, ele entra naquele modo de infância e diz, ai, tá tudo muito pesado, ai, eu estou muito cansado. E aí, realmente, para ele vai parecer punição. Mas é ideal que a gente saiba que todas as coisas que acontecem, por mais que a gente hoje em dia não entenda e se sinta um pouco pesado, porque é pesado. Existir é literalmente pesado, nossa matéria é pesada. Por mais que a gente sinta cansado, a gente sempre vai ter uma oportunidade de perceber que não é tão pesado assim. Olha só, a gente, vamos supor, uma pessoa já em fim de encarnação, ela vai ter um pouquinho ali adiante depois espiritualidade, depois ela pode voltar de novo. Então ela não precisa se preocupar que as coisas estão demorando para passar, as coisas passam no ritmo que a gente acaba imprimindo mentalmente. Então, para encerrar, já que eu estou pegando o relógio aqui. Então, não há expressão maior do amor de Deus do que permitir que a gente perceba que depois que anoitece e a gente dorme, no outro dia o sol nasce de novo. Em outras palavras, não há expressão maior do amor de Deus que a reencarnação.
E o Espiritismo, ele somente é o Consolador prometido, ele somente vai nos consolar de verdade. Porque não é só porque ele diz que a morte não existe. Porque ele faz a gente perceber que não só a morte não existe, é só uma porta, e do outro lado dessa porta estão os nossos familiares que já foram antes da gente. Como a gente vai poder não só abraçar eles de novo, como a gente volta para cá. E vai de novo, e volta de novo, e volta. Então, crer em Deus de verdade e crer na bondade de Deus não é só dizer eu creio no que o Kardec falou. É entender que sem essas passagens muito importantes, sem aquilo que Cristo falou, a gente só está com a fé de antigamente, a fé cega, a fé que aceita. A gente precisa de uma fé raciocinada. E eu acredito que todos nós que estamos aqui, a gente já está na etapa de entender por que a gente está aqui. De entender que o importante não são as portas de entrada e de saída. O importante é o trajeto que a gente faz de ida e volta. Então, crer que cada vida que a gente tem é um dia, uma vida. E cada nova vida é um novo amanhecer. Uma nova oportunidade de trabalho. Então, vamos fazer essa encerramento? Tá no horário, né? Tranquilo. Então, eu até tinha pensado que ia ser a prece de abertura, antes quando estava preparando, mas ela fecha muito bem com o encerramento também, que é a prece de Francisco. Eu confundi com a de Carlos, mas é a de Francisco que eu trouxe. Então, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Obrigado. Sempre que desejar, já está de braços abertos para te receber. Muito obrigada. Queridos irmãos, então, dando continuidade ao trabalho desta noite, vamos passar para a sala de passe para recebermos da espiritualidade amiga tudo aquilo que nós viemos buscar. Então, na certeza de que de lá sairemos bem melhor do que quando aqui adentramos. Então, com essa confiança, eu convido a todos os irmãos que irão trabalhar no passe, para que de lá nós saias bem melhor, levando esses bons fluidos para os nossos lares e repartindo com aqueles afetos queridos que tanto nos rodeiam. Que assim seja.